Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Essa tarde eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Andei um pouco sumido, mas o Senhor me trouxe uma palavra neste dia para compartilhar com os irmãos. Eu estive aqui analisando o livro do segundo Juízes e Juízes 6, que fala a respeito de Gideão. Mas o seu primeiro capítulo, do capítulo 6, do seu primeiro versículo do capítulo 6, o autor nos narra o seguinte fato: mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E a mão dos midianitas prevaleceu contra Israel, mas porque o Senhor permitiu. Aleluia. E aqui no versículo 11, a dizer: veio então o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, o qual pertencia a Joás, o Abizerrita. E seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar para poder escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão não perdeu tempo. E no seu capítulo 13 ele disse: Gideão lhe respondeu: meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos tirou o Senhor do Egito, e agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas? E o Senhor, então olhou para ele o Senhor e disse: vai com essa tua força e salvarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviou eu? Aleluia. Tem hora que ontem eu postei um vídeo de segunda para terça, do qual o pregador estava dizendo que o maior perigo é quando o homem de Deus é desobediente. No caso de Jonas, na sua desobediência foi tamanha que os marinheiros e os passageiros perderam seus pertences e quase perdem a sua vida por conta da desobediência de Jonas. E aqui outro fato importante é quando Gideão diz: por conta da nação que estava na idolatria, porque o Senhor constituiu eles como povo seu e não povo do mundo. Então ele estava copiando as coisas que o mundo fazia. Mas se Deus chamou para um lugar santo, para levar uma vida santa, não era para uma vida promíscua, para uma vida de idolatria. Então o Senhor permitia para que aquilo viesse refletir e que ele voltasse para o caminho do Senhor. Isso é cuidado, não é punição, isso é cuidado, é zelo. Que muitas vezes Deus permite algo na nossa vida para que nós possamos refletir e dizer: olha, o salmista diz assim: antes de ser oprimido, foi bom ser oprimido, porque antes de ser oprimido eu andava errado. Tem hora que um puxão de orelhazinha não faz mal a ninguém, um puxão de orelha santa, porque é necessário andar nos trilhos do Senhor, porque foi para isso que nós fomos chamados. Agora a nação toda estava perdendo, e até os seus habitantes, que não era todo mundo que sofria as consequências. No caso de Gideão mesmo, você vê que quando os midianitas vinham, os israelitas, os judeus, eles se escondiam com medo. Então tudo que eles semeavam, os midianitas comiam, pegavam. E aqui Gideão, ele tinha que levar alimento para sua casa. Então o que ele fazia? Ele enganava. Em vez de malhar o trigo na eira, ele malhava no lagar. Ele dava um jeito. E o Senhor pergunta para ele, e diz: o anjo aparece para ele e diz: o Senhor é contigo. E ele questiona: mas Senhor, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo todas essas coisas? E o Senhor disse: não, vai, eu te dou garantia, eu lhe dou autoridade, vai e lute. E ele aceitou, mas aleluia, aleluia.
Mas o Senhor disse, agora vamos conjecturar aqui, gente. O Senhor disse, tudo bem, você vai lutar, mas primeiro você vai ter que fazer uma coisa. Pega aquele boi que pertence a teu pai, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que teu pai tem, e corta também um poste que está junto a ele. Eita Deus! Deus lhe deu autoridade, mas primeiro você tem que consertar o teu altar. Eu não posso, meu irmão, de maneira nenhuma estar à frente de uma batalha se que a minha retaguarda está em desordem. Como é que ele pode ter autoridade de Deus se na casa dele tinha um altar da idolatria, tinha algo que Deus não se agradava? Então o Senhor disse, olha, primeiro faz sacrifício, pega o boi de 7 anos e derruba todo o altar do seu pai. Começa a arrumar a sua casa. Começa a tirar de fora, de dentro para fora, aquilo que está armazenado na sua casa, para que você vá bem. Aleluia, aleluia. E eu fico observando que não adianta eu lutar em favor de um matrimônio se eu tenho dado guarita às coisas que estragam o matrimônio. Não adianta eu lutar em favor da igreja se na igreja tem algo que o Senhor não está se agradando. Porque não é porque o mundo está fazendo, não é porque o meu vizinho está fazendo que eu tenho que fazer, não é que fulano está fazendo que eu tenho que fazer. Não, eu sou povo diferente, eu tenho que ser diferente, eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. E tem muitas pessoas só porque abre o Salmo 91, parece que está protegido, não vale nada. Que adianta você ter o Salmo 91 aberto e se você não tem intimidade, se você não tem um momento de diálogo com Deus? E que adianta você ter o Salmo 91 aberto e estar praticando algo que o mundo está te oferecendo? Que autoridade você tem nisto? É preciso primeiro você arrumar o que está dentro de você. Quantos estão dizendo em nome de Jesus, mas dentro está com ódio no seu coração, está com desejos infames, está praticando algo errôneo, está adorando o mundo, habitando o mundo na sua casa? É necessário primeiro você arrumar a casa. É necessário primeiro você arrumar a sua vida. É necessário primeiro você arrumar o altar do Senhor na sua vida, para que você possa conquistar a sua liberdade. Não é de todo jeito que eu vou na luta, na peleja. E a Bíblia fala que o Senhor manda Gideão fazer isso. Primeiro derruba, arruma a casa do seu pai, porque lá tem idolatria, tem algo que eu não está me agradando. Que quando você limpar a casa, aí sim, eu vou dar autoridade para você pelejar. E quantos estão lutando pelo matrimônio? Quantos estão lutando por uma vida de santificação melhor, mas não abrem mão das coisas que o mundo está oferecendo? E muitas das vezes armazenando na sua própria casa. É necessário que arrume primeiro a casa. É necessário que primeiro arrume a sua vida espiritual, para que aí então você possa, em nome do Senhor Jesus, profetizar bênção na sua vida, profetizar vitória na sua vida, profetizar cura na sua vida. Mas eu só posso fazer isso se a minha vida estiver arrumada. Porque o diabo, ele não tem medo de Bíblia, não tem medo de teologia, não. Ele tem medo de pessoas que têm contrito com Deus, que têm a sua vida direto com Deus, que tem a sua vida de joelho, que tem a sua vida de busca. O inimigo, ele conhece a Bíblia, então ele não vai respeitar o Salmo 91. Ele vai respeitar o crente que ora. Ele vai respeitar o homem e a mulher de Deus que busca a santificação, que não vai se igualar com as coisas que o mundo oferece. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o mundo é mau. E o Senhor disse assim: ó Pai, eu não peço que tire do mundo, mas que livre do mundo. Mas acontece que quanto mais as coisas vão melhorando, as pessoas vão se desviando. Parece que quanto mais a bênção vai chegando na vida do homem e da mulher de Deus,
nem todos, não é exceção, ou com exceção, eles parecem que vão se desviando para outro caminho. Então é necessário, louvado seja Deus, ele primeiro arrumar o seu altar. E a Bíblia diz que depois que Josué arrumou a casa, ele obteve vitória. E você mais na frente, se você ler Josué ou Juízes e ver a vida de Gideão, a história de Gideão, você vai ficar de boca aberta. Porque quando o Senhor chama ele para lutar contra os midianitas, a Bíblia diz que ele convoca 32 mil homens. 32 mil. Mas a Bíblia fala que nem todos foram. Mas aí é outra história. Eu só queria narrar esse fato de que você tem que estar com a vida no altar. Para você triunfar. Para você lutar contra o seu a favor do seu objetivo, daquilo que você quer na vida, você tem que primeiro estar com a vida arrumada, sua vida no altar, a sua casa no altar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde.